Graça e paz, eu quero mais uma vez compartilhar com vocês um texto bíblico que se encontra no Novo Testamento, Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo 9, versículos 14 ao 17. Então os discípulos de João vieram perguntar-lhe: por que nós e os fariseus jejuamos, mas os teus discípulos não? Jesus respondeu: como podem os convidados do noivo ficar de luto enquanto o noivo está com eles? Virão dias quando o noivo lhes será tirado, então jejuarão. Ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, pois o remendo forçará a roupa, tornando pior o rasgo. Nem se põe vinho novo em vasilhas de couro velhas. Se o fizer, as vasilhas se rebentarão, o vinho se derramará e as vasilhas se estragarão. Pelo contrário, põe-se vinho novo em vasilhas de couro novas e ambos se conservam. Nesse texto aqui, os discípulos de João Batista fazem uma pergunta um tanto quanto indelicada para Jesus, como se estivessem testando o mestre. E eles dizem: Jesus, por que somente nós, os discípulos de João Batista, e os fariseus, eles jejuam, e os teus discípulos não jejuam? Jesus deu uma resposta interessante. Ele vem dizer: não há necessidade deles jejuarem, porque o esposo está com eles. Quando o noivo for tirado, aí sim eles precisarão jejuar. É uma resposta que numa primeira leitura a gente não entende muito, até porque parece que Jesus estava sendo contra a prática do jejum com os seus discípulos. Porém, estudando um pouco mais e conhecendo um pouco da tradição judaica sobre o jejum, a gente precisa entender que Jesus aqui não estava criticando o jejum, a prática dele, mas Jesus estava aqui criticando o motivo pelo qual os fariseus e os discípulos de João Batista jejuavam. E qual era o motivo do jejum deles, né? Tanto os discípulos de João Batista quanto os fariseus, eles jejuavam. Essa prática era comum, quase que viciada. Era uma prática para que o tal do Messias viesse. Então eles jejuavam e oravam para que o Messias viesse a ser estabelecido naquele momento da história. Ou seja, na cabeça desses dois grupos, a prática devia acontecer para apressar a vinda do Messias. Ou seja, incoerente. Porque o Messias, Jesus, o noivo, já estava com eles, já estava entre eles. Em resumo, o fato de jejuar era bom, porém a motivação do jejum daqueles dois grupos era tola. Em outras palavras, Jesus está dizendo: vocês vão morrer de fome de tanto jejuar, porém o que vocês estão buscando nesse jejum, vocês nunca vão ter. Eu já estou aqui. Os meus discípulos, eles entenderam que eu já estou aqui. Se é para eles jejuarem, que jejuem por outra coisa. Mas o jejum que vocês fazem, discípulos de João Batista e vocês fariseus, é um jejum que a prática até é boa, mas a motivação dessa prática é horrível. É dentro desse contexto que Jesus vem trazer dois versículos muito interessantes. O primeiro é o versículo 16, que ele vem dizer: ninguém deita remendo de pano novo em roupa velha, porque semelhante remendo rompe a roupa e se faz uma maior rotura. E o outro versículo que ele vem trabalhar é: não se deita vinho novo em odres velhos. Aliás, rompe-se os odres, entorna-se o vinho, os odres estragam-se, mas se deita vinho novo em odres novos, assim ambos se conservam. O que Jesus quer ensinar com esses dois exemplos? Ele quer ensinar duas coisas muito interessantes. Primeiro, é impossível, o que ele quis ensinar para os discípulos, né? É que era impossível remendar a tradição judaica com o movimento que ele, Jesus, estava oferecendo. É impossível também, né, essa é a segunda lição, receber vinho novo do Evangelho da Graça em carcaças desgastadas pela tradição religiosa farisaica. Ou seja, Jesus estava ensinando para os discípulos de João Batista, que cá entre nós, esses discípulos estavam meio que em cima do muro, não estavam nem do lado dos fariseus, nem do lado dos discípulos. O que Jesus está querendo ensinar para aqueles discípulos de João Batista? Ou vocês entram de cabeça na minha proposta messiânica, ou vocês vão ficar como os fariseus.
Ou vocês deem crédito, ou vocês dão crédito ao que o meu primo João Batista disse sobre mim, que importa que eu cresça e que vocês diminuam, e vocês entendam que eu sou o Messias de vocês, ou é melhor vocês largarem mão. Caso contrário, vocês vão morrer de fome fazendo jejum, achando que Deus vai ouvir vocês, sendo que eu estou do lado de vocês e vocês não estão aproveitando o Messias que Deus enviou. Em resumo, vocês não servirão nem para serem discípulos dos fariseus, tampouco os meus discípulos. Jesus, em 2 frases, dá uma aula de teologia para os discípulos de João Batista, ensinando que a prática do jejum seria sempre muito bem-vinda, desde que fosse feita com a motivação certa. Caso contrário, é burrice, é mediocridade, é como tentar remendar tecido velho com roupa nova ou levar vinho novo em recipiente velho. Fazendo uma leitura para a nossa realidade, já que não somos discípulos de João Batista, o que de tão especial esse texto pode trazer para nós como cristãos? Primeiro, o fato de praticarmos ações religiosas como jejuar, orar, ler a Bíblia, vir para a igreja, trazer o quilo de alimento num culto de ceia comum, não necessariamente é sinal de relevância da nossa vida para com Deus. Se não fizermos tais coisas com as motivações certas, corremos o grande risco de dar um monte de murro em ponta de faca, assim como os discípulos de João Batista, que achavam que estavam certos, faziam de maneira meio que sem saber. Ou seja, aprenda isso. Na vida cristã, os fins não justificam os meios, mas sim os meios devem sempre justificar os fins. Para ser direto, na vida cristã, tão importante quanto a prática religiosa é a motivação pela qual temos que ter para fazermos tais práticas. Para ser ainda mais direto, pouco importa para Deus se você apenas faz. O importante para Deus é como você faz. Por conta disso que o apóstolo Paulo um dia escreveu em um dos textos mais clássicos da história cristã, 1 Coríntios 3, versículo 1 a 3, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o sino que ressoa, como o prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia e saiba todos os mistérios e todo conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover montanhas, mas se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo que possuo e entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me valerá. A minha oração para a tua vida, para a minha vida, para as nossas igrejas, é que a gente não apenas venha cantar, ou venha pregar, ou venha evangelizar. Para Deus os fins são importantes, mas muito mais do que os fins, são os meios. Talvez você está numa frenética religiosa, como os discípulos de João Batista, jejuando, orando, mas às vezes pela motivação errada. Às vezes eu vejo pessoas jejuando por uma porta de emprego, às vezes eu vejo pessoas jejuando por um casamento que quer muito casar, mas biblicamente essas coisas não fazem sentido. O jejum na Bíblia tem 2 propósitos. Primeiro é que venha sobrar mais comida para a gente dividir com o próximo. Segundo, para a gente entender o quanto nós somos dependentes, o nosso corpo é dependente de Deus. Por que você canta? Por que você vai para a igreja? Por que você ora? Ok, são fins nobres, mas como estão esses meios? Possamos cada vez mais valorizar os meios pelos quais nós fazemos as coisas para Deus. Não seja no piloto automático, mas que seja de coração, que seja de maneira íntegra e sincera. Acredite, se os meios forem feitos com dignidade e nobreza, os fins serão ainda mais nobres e mais dignos. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus.